Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Ricardo Torres. Hoje nós vamos falar sobre o que estuda a filosofia. E a primeira coisa que a filosofia se preocupa desde muitos séculos atrás é sobre de que forma o homem, o ser humano, homens e mulheres, pensam sobre tudo que existe. Como assim, professor? Ora, qual é a preocupação maior da filosofia? É até irônico. Tudo. A filosofia estuda o quê, professor? Tudo. Mas não é de qualquer forma. A filosofia é medicina? Não é. A filosofia é geografia, é história, é culinária, é qualquer outra coisa. Não. A diferença, então, não está em ela se preocupar com tudo ou ser intrometida em todos os assuntos, mas a forma de estudar, a forma de pensar sobre esse tudo. E também não é tudo de uma vez. A gente começa pela base de tudo. E a base, já que é pensar sobre tudo, é o próprio pensamento. A filosofia começa se voltando como um espelho sobre si mesma e sobre o nossas próprias formas de pensar. Então, a filosofia vai iniciar, e é importante que a gente se perceba nisso, a estudar pensando, refletindo, estudando, analisando o mais detalhado que for possível como é que funciona o pensamento humano. Só que antes de falar de como é que funcionava isso no passado, da história, em outras épocas, vamos tentar entender isso na própria atualidade, porque, quer queira ou quer não, os tempos que nós vemos agora, as coisas que nós conhecemos, as coisas que a gente vive, têm relação, às vezes não muito aparente, mas tem uma relação sim de ancestralidade, de coisas do passado, né? Ancestrais são seres que têm a ver com o nosso passado. Objetos que têm a ver com o nosso passado, mesmo que a gente não saiba. Tá? Ora, nessa ancestralidade, nesse passado, a gente vai encontrar muita coisa interessante, mas é importante começar a pensar, a olhar para o que está próximo de nós, ok? Então, dentro dessas formas de pensar, eu pergunto a vocês, o que é mais importante? Tá? Quais são as coisas que nós temos aqui, vou mostrar para vocês, que são mais importantes para se pensar? Segundo a filosofia, o que é mais importante? Aí eu vou mostrar para vocês alguns objetos, tá bom? Aqui, não sei se todos conhecem, nós temos uma folha, tá? Esta folha, esse vegetal é utilizado tanto para aromatizar ambientes, como também para remédio, né? É a chamada fitoterapia, terapia feita com plantas, mas que os antigos conhecem de outra forma, o uso de ervas medicinais, né? Aqui nós temos uma outra planta, tá? Vejam se vocês conhecem. Tirada aqui do quintal mesmo de casa. Outro objeto. Isso não é da natureza, percebam? Não é da natureza. Então vamos lá. Os primeiros objetos que eu mostrei, na verdade, os seres que eu mostrei, são plantas. Pensem nisso. De que forma os seres humanos começaram a usar essas plantas? Como é que eles começam a entender a forma como essas plantas funcionam? Os indígenas, no caso, e os povos mais antigos, as civilizações mais tradicionais, né? As civilizações mais antigas, começaram a utilizar como? Chegou-se como para poder aprender a utilizar a planta do açaí, por exemplo, a palmeira do açaí. Como foi que se chegou a isso? E essas plantas medicinais, como é que se chega a essa medicina experimental, essa coisa prática? No caso da peneira, que eu mostrei há pouco, você tem coisas naturais, só que você tem uma outra elaboração, não é? Mesmo assim, é preciso chegar ao ponto em que você pega pedaços de galhos de árvore, você pega a fibra de outra, que é esse guarumã que tem aqui, tá? Usado aqui nessa peneira, e você vai tecer. Existem pessoas que sabem tecer isso, mas é de origem vegetal também. Então, o ser humano pega a natureza, aperfeiçoa
e vai aprendendo formas de fazer. Uma outra coisa que vocês talvez conheçam é a farinha. O que tem por trás disso tudo que eu estou mostrando, pessoal? Existe saber, existe pensamento, porque você não chega e a farinha está pronta na árvore, como uma fruta que você colhe, né? Mesmo o açaí que eu falei que você colhe, existe todo um saber, um conhecimento para você chegar no vinho do açaí, no sumo, né? Como do buriti também, que você pega as folhas, os talos do buriti e faz os brinquedos, chamados de miriti. Mas também tem um vinho que se faz, sorvetes, doces com suco da fruta. Tá? Na nossa escola, muitas vezes a gente tem árvores que a gente nem conhece, né? Mas às vezes em determinada cultura aquela árvore, aquele fruto é usado para alguma coisa, algum artesanato, ou alimentação ou remédio. Ora, a mesma coisa em relação a um outro objeto que eu tenho aqui. Meu tio-avô fazia isso, tirava de algumas árvores, que eu não sei o nome, não me recordo, pelo menos agora, a madeira, fazia isso aqui e comprava essas cordinhas, ou ele mesmo fabricava a partir do algodão que tinha no quintal, lá na casa do interior, e tecia com muito cuidado os fios até chegar nas pequenas cordas que ele mesmo fabricava em casa. Ora, e aqui você tem um outro exemplo de coisa que é feita pelo engenho humano, né? Que é um pequeno remo, que tem vários tamanhos, vários formatos de acordo com a correnteza, de acordo com o tipo de embarcação. O que todas essas coisas têm em comum, como eu disse antes? São produtos do conhecimento humano que vai sendo elaborado. Agora a pergunta, talvez tenha hoje em dia, né? As coisas estão mudadas, mas em geral, as pessoas de antigamente aprendiam a fazer farinha na escola? Peneira, tinha um curso universitário para ensinar a fazer peneira? Talvez exista hoje em dia, mas existia antigamente especialistas, doutores, mestres, pesquisadores de plantas medicinais? Isso é bem recente, né? Como é então, a pergunta inicial é, como é então que essas pessoas todas conseguiam chegar a esses conhecimentos, né? As primeiras panelas que eram de barro, né? Como a gente tem também aqui uma outra coisa, ó, feita de barro, de argila. A gente tem aqui um vaso de origem marajoara, que é uma sabedoria milenar dos povos do Marajó, né? Essa sabedoria também, como as outras que eu mostrei, são coisas tiradas da natureza e modificadas, mas nenhuma delas você vai, até hoje em dia é difícil encontrar um lugar que te ensine a fazer de uma forma, digamos assim, acadêmica, científica. Como é que a filosofia então classifica isso? Voltando à nossa pergunta anterior, o que é mais importante? É a panela? É o vaso? É a peneira? São as plantas medicinais? É o peão? É o remo? Qual deles é o mais importante? Ou vai ser mais importante o remédio que o médico inventa e a operação que os cientistas inventaram para transplantar um coração? Ou vai ser mais importante que isso o trabalho de um arquiteto que aprendeu a construir casas, a planejar casas, prédios? Um engenheiro que aprendeu a fazer uma hidrelétrica gigantesca para extrair energia da força da água? Ou outro pesquisador que inventou uma maneira de transformar o petróleo em gasolina, em combustível, em tantas coisas mais, em plástico? Quais das criações dos conhecimentos humanos são mais importantes? O químico que faz remédios? O cara que aprendeu a escalar montanhas? A resposta da filosofia é a seguinte, pessoal. Não existe uma forma de medir o que é mais importante. Todo conhecimento humano, toda forma de pensar é importante. Quais são os critérios para saber se elas são importantes? Basicamente, que faz bem, né?
E mais ainda se faz bem não só para você, mas faz bem para outras pessoas e para a humanidade, se faz a vida humana melhor. Esse é o objetivo do conhecimento, né? Quer dizer, você usa a peneira que eu mostrei para poder, você usa como outros elementos hoje em dia, mas a peneira é usada até hoje para você coar farinha, coar tapioca, goma e outras coisas mais, sucos em geral, o próprio açaí, né? A farinha ajuda na mastigação. Para quem não sabe, não é só o sabor. Os indígenas usavam para ajudar na mastigação. Você tem cada elemento que eu mostrei aqui, não só... Mesmo quando parece que é só para enfeitar como vaso, era usado antigamente para guardar farinha, para guardar arroz, para guardar alimentos. Ou nas celebrações, para você enterrar os restos mortais da pessoa naquele tipo de urna de cerâmica, que era como os caixões dos indígenas, né? Então, assim, cada invenção humana vai ter uma importância, cada tipo de pensamento é importante. Agora, para a gente finalizar, uma outra coisa que une esses exemplos que eu dei aqui, que eu mostrei para vocês, né? O remo, o peão, a farinha e todos esses elementos de origem natural que o saber humano modificou, tem uma coisa em comum. Qual é? Eles são produtos, né? Vieram do saber empírico. O que é o saber empírico? É justamente o que eu citei antes. Empiria, em grego, é experiência. Para o grego, a empiria não é o que eu guardo, principalmente. É aquilo que eu sinto, que eu pratico. Então, como é que se aprende a andar? Lendo um livro? Não, eu preciso praticar. Essa prática constante é a empiria. Então, o que é o saber empírico? Eu aprendi posso tirar minha carteira. Como? Eu li todo o manual do bom motorista. Não, eu preciso praticar. Eu preciso ter o saber empírico de praticar. Saber empírico. Eu aprendi a pescar numa escola? Não. Aprendi fazendo com meu pai. Aprendi a fazer farinha com meu tio. Aprendi a fazer peão com meu tio-avô. Aprendi a fazer mingau com a minha mãe, com meu pai. Aprendi tentando fazer o mesmo, fui lá e aprendi a fazer. Aprendi a fazer vasos observando a minha família, que trabalha com vasos há um tempão. Então, o saber empírico é esse aprendizado que eu aprendo na experiência. Empiria, experiência e esse acúmulo de saber que é tão importante faz com que muitos saberes, que às vezes as pessoas não dão importância, né? O que é um tipiti, de extrair tucupi da mandioca? O que é uma peneira? Não é nada, isso é besteira, isso é bobagem, um remo é uma porcaria qualquer. Não é. Para a filosofia, os conhecimentos empíricos são os conhecimentos mais antigos que existem na humanidade. Eles são conhecimentos que têm muito significado, porque tem a ver, e a gente vai ver isso depois, com a religiosidade, com o entendimento do universo, da natureza e o entendimento da gente mesmo, do ser humano, ok? A nossa primeira tarefa diante disso, dessa ideia de saber empírico, que é um tipo de saber importante, é saber de cada um de vocês. Você aí, aluno, qual é o saber que você aprendeu na prática, sem precisar de aula em escola? Aprendeu na prática com alguém próximo a você, da família ou amigo. Uma coisa que você aprendeu bem, que você acha que você sabe fazer bem, na prática, um saber empírico, que é importante não só para você, mas para as outras pessoas, e você acha que com isso você ajuda a tornar o mundo um pouco melhor. É isso. Qual é o seu saber empírico? Qual foi o seu conhecimento que você tem, que você aprendeu na experiência? E não estou falando de escola, tá? Estou falando de saber da prática da vida. É isso aí.